veio por causa da palavra? Você veio por causa do Espírito Santo? Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Vamos à palavra do nosso Deus. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Eu gostaria de ler a palavra de Deus, onde nós vamos meditar nas Escrituras nessa noite. Que você possa abrir o seu coração, que você possa se entregar ao ensino da palavra, né? Aquilo que a palavra nos ensina, a sua verdade, essas verdades espirituais que estão intrinsecamente na palavra, que você possa abrir o seu coração para a mensagem em nome de Jesus. O tema da nossa mensagem é 4 lições para termos. Está escrito ali um pouquinho em hebraico? É grego? É grego. Teros é grego. Está aquela parte em grego ali, mas eu vou traduzir para vocês que eu entendo o grego. As 4 lições para termos vitória e milagres no reino de Deus. Você acredita que o reino de Deus tem milagres e vitórias para a sua vida? Nós também poderíamos tirar aqui 200 lições do texto, só desse texto, né? Só de um versículo. Mas como nós somos quadrangular, eu tirei só 4. Vamos ver se vai dar tempo aqui, tá? Espero que possa te abençoar como me abençoou essa mensagem que o Senhor me entregou já faz um tempo. Eu estava lá guardada e eu orei ao Senhor e o Senhor me deu essa palavra. Me fez lembrar. Então acredito que vai abençoar a sua vida em nome de Jesus, tá bom? A palavra de Deus que nós vamos meditar está lá em Gênesis capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Gênesis 4, do versículo 1 ao versículo 11. Você pode dar glória a Deus nessa igreja, tá? Essa igreja é pentecostal. Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao 11 diz assim: E coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, e ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procedesses bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: Aonde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso eu sou tutor do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Eis agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Você pode curvar sua cabeça e orar junto comigo? Senhor nosso Deus, Pai querido, poderoso, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por essa noite. E nós clamamos a Ti, ó Deus, que a Tua palavra venha sobre as nossas vidas. É o culto da família, Senhor, é o domingo do Senhor. E nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, rogar a Ti, que o Senhor traga uma palavra ao nosso coração, para que nós possamos continuar, Senhor, caminhando na fé em Cristo Jesus, para que nós possamos sermos edificados no Teu nome, no Teu poder, Pai. Que a Tua palavra seja mais do que uma mera instrução ou uma informação, mas que ela seja espírito e vida, para que nós possamos prosseguir para a salvação, Pai. Edifica, Senhor, a nossa casa espiritual nessa noite,
que os olhos, Pai, se abram, que o entendimento da tua igreja se propague, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos, ó Deus, que as palavras espirituais sejam ministradas pelo teu Santo Espírito, Pai, no coração, no cerne, Senhor, no amago da alma da tua igreja. É o que nós te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, e que seja tudo para a tua honra e para a tua glória. Amém. Pode se assentar, querido, em nome de Jesus. Uma palavra, um texto, eu me perguntei algumas vezes, enquanto eu estava lá orando, buscando ao Senhor, falei, meu Deus, num domingo, né, primeiro dia da semana, o seu povo vai ter uma semana pela frente, e eu vou trazer uma palavra que fala de um irmão matando o outro, um homicídio culposo, né, que é aquele que tem intenção de matar, premeditado ainda, com causa de aumento de pena. Meu Deus, para um domingo, mas essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite, e a palavra de Deus, ao meditar, vinha no meu coração, não importa muito a história, o que importa é que ela é a palavra de Deus, e dela sai espírito e vida para a igreja. Então eu tenho certeza que nós vamos ser edificados com esse texto aqui, como eu fui à época que o Senhor ministrou esse texto ao meu coração, quando eu buscava respostas do Senhor para algumas coisas. Talvez aqui alguém está buscando respostas do Senhor. Essa é a palavra de Deus, e certamente ela vai nos enriquecer nessa noite, amém? Amados, esse texto que nós lemos inicialmente, ele fala e já mostra, e não é à toa, logo no início das Sagradas Escrituras, ele já fala da família, porque esse é o tema principal de Deus. O nosso Deus é um Deus de família, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são três, né, e são um só. A unidade dos três é o que o Senhor deseja para nós enquanto família. A família verdadeiramente tem essa composição, é o pai, os filhos e a mulher ali que faz, se você assemelhar as funções, você vai ver que é praticamente o papel do Espírito Santo, aquela que conforta, que consola, que acomoda todas as coisas, que aconselha, que conduz, que instrui. É bem o papel do Espírito Santo. Então quem entende a família, entende a Trindade. E o Senhor, ele, logo no início das Escrituras, ele fez coisas tão grandiosas, tão poderosas, mas a família está sempre no centro dessa questão. A palavra de Deus fala aqui de Adão, fala de Eva, e eles, depois de perder a condição de habitar no Éden, parece que eles, mesmo depois de ter sofrido o impacto de ter sido colocado para fora do Éden, o Senhor visita eles com graça e concede a eles filhos. Eles conseguem ainda, mesmo depois de tanta tristeza, que eu imagino que deva ter sido muito triste para eles, ter sido colocado para fora, não só do jardim, mas para fora da presença do Deus Todo-Poderoso, que os visitava todos os dias na viração do dia. Então eu imagino que para eles deva ter sido muito doloroso esse processo, mas aí vem a alegria dos filhos. Nasce primeiro Caim, e depois nasce Abel. Mesmo diante de tanta escassez, diante de tanta dificuldade, eles ainda conseguem frutificar. Quem tem filho aqui sabe a alegria que é o nascimento de um filho. Quem tem filho aqui sabe qual é a alegria do nascimento do segundo filho. É muito bom, muito maravilhoso. Mas as mazelas do pecado, ela continua ali rodeando aquela casa, rodeando aquela família,
E o cenário que nós encontramos aqui na escritura de Gênesis 4 é um irmão de uma família que, por enquanto, por hora, havia só 2 irmãos, 4 membros, e ainda assim, numa casa com tão pouca gente, nós encontramos no capítulo 4 tamanha dificuldade de comunhão, tamanha dificuldade de convivência, tamanha dificuldade de aceitação, de empatia. Falta nessa casa uma série de coisas, que muitas vezes, mesmo nós estamos sendo guiados por Deus, queridos, se nós não vigiarmos, essas coisas também podem faltar na nossa casa. Nós possamos estar muitas vezes dentro da casa do Senhor, servindo ao Senhor com sacrifícios e ofertas, e muitas vezes a comunhão e o amor está longe da nossa casa e dos nossos corações. Eu oro a Deus para que essa não seja a sua condição. Mas essa era a condição dessa família. Queridos, ambos trazem diante de Deus as suas ofertas, tanto Caim quanto Abel. Há quem diga que, alguns estudiosos que diz que porque um trouxe fruto da terra e o outro trouxe o animal, e todo sacrifício deve ser feito com sangue, Deus rejeitou Caim. Há outros que entendem que não. Eu particularmente também acho que o problema não é a oferta. Eu acredito que o nosso Deus está interessado no nosso coração, na nossa conduta, na nossa postura. Deus não está interessado nos nossos bens. Eu acredito, ainda que em Hebreus 9, 22, não precisa abrir não, diz assim: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ainda que haja esse texto em Hebreus, aqui a oferta deles não era de holocausto, era uma oferta de agradecimento pela colheita que eles tiveram, por Deus ter sido bom com eles. Abel conseguiu produzir e Caim também. Então eles trazem ali as ofertas de ação de graças, agradecendo, como nós fazemos hoje, né? Recebemos uma bênção do Senhor, nós viemos para o culto, né? Levantamos os nossos braços e choramos e agradecemos ao Senhor pela sua bondade conosco. E aqui é mais ou menos isso que eles estão fazendo. Um ali é pecuarista, né? Mexe com a parte ali de ovelhas, é pastor, e o outro é agricultor. Não está no texto, mas eu meditando, eu queria fazer aqui 2 conjecturas, aquilo que poderia ser. O texto revela o coração de Caim. O culto é um lugar que mostra o coração das pessoas. A presença de Deus mostra o coração das pessoas, e quem está diante de Deus, você facilmente consegue ler o coração das pessoas. E aqui o texto mostra que Caim nutriu, por algum motivo, um ódio pelo seu irmão. Talvez porque o trabalho dele fosse mais pesado, talvez a agricultura é um trabalho mais pesado, tem que arar a terra, tem que plantar, tem que semear, tem que colher. E talvez eu ficava meditando, pensando que ele talvez poderia ficar vendo Abel, lá na hora que as ovelhas estavam todas se alimentando, Abel ficava debaixo de uma árvore chupando uma cana de boa, né? E ele com uma picareta lá cavando buraco. Eu viajando. E talvez ele olhava de longe e falava: esse Abel é folgado. Enquanto eu estou aqui trabalhando, enquanto eu estou aqui pagando o preço, ele está lá. Ele não faz nada. Talvez ele pensasse isso. Talvez ele também pensasse que quando Deus aceita o sacrifício de Abel, talvez ele pensasse: se Abel não existisse, Deus iria me amar. Então Deus não me ama porque Abel roubou o que era meu.
que era o meu lugar. E por que eu pensei isso? Eu pensei isso porque eu frequento uma igreja, eu faço parte do povo de Deus, e por muitas vezes, não com as outras pessoas, mas comigo, eu estou falando de mim, eu já pensei isso, num acampamento, por exemplo, eu ralando pra caramba, e eu vendo o outro de boa, e eu pensar comigo, esse aí é folgado, cara. Às vezes eu no estacionamento como diácono, cuidando do carro, às vezes eu olhei para alguém e falei, esse irmão é folgado. Só eu que sou assim. Estou falando de mim, amém? Só eu que sou assim. Vocês são tudo bem assim, eu sei. Esse irmão é braço curto. Por quê, irmãos? Porque nós somos terríveis, a verdade é essa. Nós sempre achamos que a culpa é que o problema é mas o problema é o nosso coração. A verdade é essa. O problema é a nossa mente, é a nossa cabeça, é a nossa carne que milita contra nós. Amém? E nós precisamos olhar para as Escrituras para ver que nós não somos assim tão bonzinhos, não é verdade? Deus é bom o tempo todo, mas nós temos as nossas dificuldades. Mas graças a Deus que nós temos Jesus Cristo, que nos socorre em todas as nossas dificuldades, porque Ele também padeceu nas mesmas dificuldades que nós, mas Ele nos diz, tenha bom ânimo, querido, eu venci o mundo, você vai vencer também. Amém? Então, por algum motivo, Caim encheu o seu coração de ira contra o próprio irmão, a quem ele deveria amar. Na pior das hipóteses, ele deveria segurar o ímpeto do pecado, porque o próprio Deus falou para ele, está na sua mão, e compete você dominar isso aí, porque se você não dominar o pecado, certamente ele vai te dominar, querido. O pecado, nós não devemos brincar com o pecado. Amém? Não fica claro também no texto, e eu também não quero acrescentar o que a Bíblia não diz, como foi o processo de aceitação ou de reprovação. O texto não fala. Será que quando Abel ofereceu o sacrifício, e eles começaram a orar, caiu fogo no altar, e consumiu o sacrifício de Abel? Será que o altar de Caim rachou tudo e espatifou? Não sabemos, mas uma coisa nós sabemos, Deus rejeitou Caim. E se Deus rejeitou Caim, a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel. E eu acho que isso aqui é uma coisa importante para mim e para você. Como agradar o nosso Deus, né? Quantos gostariam de agradar o Senhor aqui? Eu também. Existe um homem nas Escrituras que agradou a Deus. E esse é o propósito das nossas vidas. Pelo menos deveria ser. Agradar ao nosso Deus. Agrada-te do Senhor e Ele realizará o desejo do seu coração. Então é algo que deveria nos despertar. Como e o porquê e como agradar o coração do nosso Deus Todo-Poderoso. Com base nisso, querido, queria tirar aqui 4 lições para que nós possamos ter vitória e milagres no reino de Deus com base nesse texto aqui, com base em tudo que nós lemos aqui. A primeira lição que eu aprendo com esse texto, e eu gostaria de compartilhar com vocês, é que Deus recebe o sacrifício de Abel e rejeita o de Caim. Por quê? Pergunta para o seu irmão aí, por quê? Os dois chegam diante de Deus, os dois trazem ofertas,
os dois são filhos de Adão, os dois são filhos de Eva, os dois estão em mesma condição, igualdade de temperatura, de calor e de pressão. As oportunidades são iguais para ambos. Mas o porquê que Deus aceita um e não aceita outro? As escrituras nesse texto não diz, mas no livro de Hebreus traz um texto que nos traz luz à nossa mente, que é Hebreus 11, no capítulo 4, diz assim, 11, capítulo 4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelentes sacrifícios do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Então não era a oferta, mas era a condição de vida, a conduta de vida. Ele era justo, como ele andava, como ele se relacionava e como ele andava diante de Deus, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Há versões que diz que o sangue dele ainda fala ainda hoje. Mas o próprio livro de Hebreus já diz que o sangue de Cristo fala coisas mais excelentes do que o de Abel. Mas o sangue de Abel, amados, ficou clamando justiça diante de Deus. Era como se fosse uma voz falando: Senhor, por que ele tirou a minha vida? Eu andei reto diante do Senhor, eu andei certo diante do Senhor, eu te servi na tua casa, eu andava certo, oferecia os sacrifícios, eu não pecava contra o Senhor, por que eu padeci? Parece-me injusto, você concorda? Mas a vida de Abel é ceifada, ainda assim, mesmo sendo justo e mesmo oferecendo sacrifício excelente diante de Deus. Hebreus 11:6 diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que existe e que se torna galardoador do que os buscam. Eu estou um pouco com a garganta inflamada, queridos, um pouco gripado, talvez eu dou uma enrolada aí, você me perdoa, tá bom? Você tem fé? A característica principal de Abel, quando ele chega junto com Caim, é que Abel chega com fé diante de Deus. Estamos aí em 40 dias de milagre. Você tem fé para receber o seu milagre, sim ou não? Você acredita ainda que Deus é aquele que te fornece bênçãos, prêmios e vitória? Ou você ainda acredita que o mérito está no seu esforço e na sua capacidade? Você acredita que Deus é de fato aquele que recompensa os seus filhos e que tudo que nós temos e tudo que nós somos é por causa da misericórdia dele? Você crê nisso? Eu também, dá um glória a Deus aí. Então é isso, queridos. A diferença de Caim e de Abel é que Abel chega diante de Deus com fé. Ele não chega diante de Deus: nossa, eu tenho que ir lá entregar o sacrifício, nossa, eu tenho que ir lá hoje, nossa, eu tenho que me colocar lá. Não, não. Abel, quando vem diante de Deus, ele vem com o coração com um propósito. O coração dele não veio porque ele tem que cumprir uma tabela, ele tem que cumprir um horário, porque ele está no horário de trabalho dele. Não, não é nada disso. Abel chega diante de Deus sincero, sabendo que há um Deus que é criador, que é poderoso e que ele depende totalmente desse Deus. Essa é a nossa condição que deveríamos chegar diante do nosso Pai. Eu coloquei aqui, Abel se apresenta com fé. Para Abel, aquilo não era uma competição de quem é o melhor cristão, de quem que é o melhor crente. Se um é melhor que o outro, Abel não entrou nessa competição, irmãos, nessa disputa que o ser humano intenta praticar. Abel estava fora disso. Abel está com o coração conectado ao Pai, querendo agradá-lo e receber da mão do Pai aquilo que só Ele pode dar. Então Abel não está fazendo parte de uma disputa pessoal de quem tem mais capacidade, de quem é mais querido, de quem faz melhor, ou canta, ou prega, ou é do serviço. Não, nada. Abel não entra nessa pequenez, mano. Abel não entra nessa carnalidade. Abel está chegando diante de Deus com o coração grato e crendo que tudo que ele tem, tudo que ele é
vem de Deus, e por isso Deus tem que ser adorado. Amém? Entre irmãos, ele queria verdadeiramente adorar a Deus. Deus viu o coração de Abel cheio de fé, reconhecendo a sua condição total de dependência e sabendo que toda a recompensa vem de Deus e não do seu trabalho, do seu esforço ou da sua mente inteligente que tem capacidade para operar o Instagram e tal. Não, nada disso. É Deus. É Deus, é Deus, é Deus. Abel é um homem que verdadeiramente depende de Deus. Amém? E Caim? Caim não, irmãos. Caim, por algum motivo, permitiu que o seu coração se corrompesse. Por algum motivo, o coração de Caim estava corrompido. Como você sabe isso, Wagner? Lá em João, no capítulo 3, no versículo 12, as Escrituras depois revelou o coração de Caim e diz assim: não segundo, João falando para os Efésios, talvez, para quem ele escreveu a carta, olha, não seja vocês como segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. Por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Então, irmãos, as obras de Caim eram mal. Então Caim estava vindo numa série de práticas, que a Bíblia não fala o que era, mas ele estava vindo numa série de práticas, de condutas, que diante de Deus, talvez diante dele fosse certo, porque nós, quando estamos defendendo a nossa causa, nós temos certeza que o que estamos fazendo está certo, porque cada um olha segundo a sua ótica, mas as Escrituras dizem assim, que a nossa justiça diante de Deus é trapo de imundícia. Então talvez diante de Caim ele estava certo, ele merecia mesmo um posto melhor do que Abel, até porque ele era o quê? O primogênito da casa. A ele era devido dupla honra, dupla glória, que é o que os homens querem, que é o que os homens buscam, mas não Abel. Abel estava buscando o rei da glória, e é esse que nós devemos buscar, amados. O nosso Deus, Ele que faz todas as coisas. Ana já disse lá em 1 Samuel, é o Senhor que exalta, é o Senhor quem abate, é o Senhor que tira de trás do monturo e faz se assentar diante dos príncipes. É Ele que exalta, é Ele que abençoa, é dele toda a honra e toda a glória. Amém? Essa é a primeira. Então, queridos, a primeira lição para nós é o quê? Chegue diante de Deus com fé, tendo convicção que Deus é um ser que merece ser adorado por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele tem, e que nós somos totalmente dependentes dEle. O Senhor Jesus contou uma parábola de um que se achava justo e batia no peito: eu sou dizimista, eu trago dízimo, eu sou isso, eu faço aquilo, tal. E teve um republicano que batia no peito e falava: Senhor, eu sou um miserável, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim. O Senhor Jesus perguntou: qual que saiu justificado diante do Senhor? Nós precisamos reconhecer a nossa condição ao chegar diante de Deus. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus assentado no orgulho, irmãos, e tome cuidado com o orgulho. Você já parou para pensar que aquele que era o segundo abaixo de Deus perdeu a glória? Ele que a Bíblia diz que andava em ruas afogueadas, que era responsável pela adoração no céu, por causa do orgulho, da soberba, da vaidade, queridos, ele caiu, e a sua queda trouxe ruínas para a terça parte dos anjos, prejudicou a si e a tantos outros,
anjos que estavam no céu glorificando e adorando a Deus. Mas muitas vezes o nosso coração ele pode se orgulhar diante do Senhor. Não permita, queridos. Quando o Senhor te colocar numa situação que você estiver se sentindo humilhado por isso, vá aos pés do Senhor. Vá aos pés do Senhor. Mas não se levante com altivez, porque o Senhor dá graça aos humildes. Amém? Segunda lição. A segunda lição está lá no versículo 5. Diz assim o versículo 5: ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim e decaiu-lhe o semblante. Você vê que o 5 fala, ao passo que de Caim e de a sua oferta. Ou seja, Deus não recusou só a oferta, recusou o próprio Caim. E o texto deixa isso muito claro. Deus não recusou só o que ele trouxe. Talvez Deus recusou o que ele trouxe, porque Deus já tinha recusado ele. Amém? Porque o próprio Jesus nos ensinou que quando você tem problema com alguém, antes de você deixar alguma coisa no altar, você tem que ir lá e se consertar com o seu irmão. Acerte a sua vida com as pessoas, para depois você poder caminhar com Deus. Peça perdão para quem tem que pedir, peça desculpa para quem tem que pedir, se conserte com quem você tem que se consertar, porque mais vale um coração humilde e reto diante de Deus, do que um coração orgulhoso e ser lançado no lago de fogo do inferno, amados. Amém? O texto que nós lemos diz que Caim se irou com a vitória do irmão. O destaque que Abel teve diante de Deus. Irmãos, é impressionante como o culto e a comunhão revelam os corações. A igreja é um instrumento maravilhoso de Deus. Como é que a igreja é maravilhosa, irmãos? Quando você participa de uma igreja e você medita nas escrituras, a igreja é um instrumento para você entender as escrituras, sabia disso? Por isso que é importante você estar envolvido na comunhão da igreja, para você entender as coisas, para você entender o coração de Deus, o coração do Pai. O culto revela o coração do homem. Num culto como esse, é que nós aqui somos uma igreja madura, ninguém vai ficar reparando em ninguém, mas facilmente, se você reparar, você vai conseguir perceber quem tem o coração grato e quem não tem. Tem uns, que não é o caso aqui, que essa igreja é uma bênção, mas tem uns que não vê a hora do culto acabar para ir embora. A palavra está acontecendo, ele está assim, ó. Esse cara fala pra caramba, meu Deus, não bebe nem água. E tem outros que estão assim, fala mais, fala mais. Podia ficar falando o dia inteiro, né? Por quê? Porque nós somos gratos. E nós ouvimos a voz daquele que do alto fala. Então, no culto você vê facilmente quem é grato. Aquele que se dispõe, quer ajudar, quer participar, quer cooperar. Chega na igreja, não faz nem muito tempo que chegou e já está trabalhando, está servindo. Por quê? Porque está vendo a bondade de Deus e ele quer ser igual ao Pai. Quer fluir na bondade também, quer retribuir também. A gratidão está no coração. Ele não faz porque ele quer uma posição, ele não faz porque ele quer um cargo, ele não faz porque ele quer dinheiro. Não, não é nada disso. Eu faço porque eu recebi muito daquele que primeiro me amou. Então agora eu quero retribuir para os meus irmãos o amor que eu recebi do meu Pai. Ah, irmãos, como é maravilhoso ter o coração grato ao Senhor. E como é penoso você ter que fazer as coisas porque você quer alguma coisa. Ah, porque enquanto a pessoa não te dá, aquilo é um peso, é um fardo. Você tem que ir mais uma vez, você tem que participar mais uma vez, né?
Quando você trabalha numa empresa que você gosta do que você faz, você chega lá, você desenrola aquilo com o pé nas costas. Mas quando você está indo, porque você está esperando uma promoção do seu chefe, aquilo é um peso. Enquanto ele não te dá a promoção, aquilo é um cansaço. Ai, meu Deus, eu tenho que ir mais um dia. Você já levanta de manhã e fala, ai, Senhor, me livra. Que vida penosa. Não é essa a vida que o Senhor tem para nós. O Senhor tem para mim e para você uma vida abundante, que o Senhor te conceda em nome de Jesus. Mas o coração de Caim, irmãos, é um coração incrédulo. Ele não tem alegria quando os irmãos prosperam. Ele não tem alegria quando o irmão está bem. Quando o irmão está bem, ele se ofende. Não era para Caim falar, cara, Deus não aceitou minha oferta, mas aceitou a sua. A próxima vamos fazer junto. Eu já colava nele. Quero fazer junto com você. Eu pago a metade desse novilho aí. Deixa que eu corto, deixa que eu limpo. Vamos apresentar nós dois. Eu quero ver o que Deus vai fazer agora. A oferta dos dois. Mas ele não se alegra com a vitória do irmão. Ele não se alegra com a prosperidade do irmão. Ah, queridos, que o nosso coração não seja assim em nome de Jesus. Porque um coração desse não tem vitória. E não tem milagres. Amém? É só advertência, queridos. Nós sabemos que vocês são de Deus, povo de Deus. Amém? Mas nós estamos extraindo das Escrituras o que? As verdades bíblicas. As verdades bíblicas que é aplicada após a meditação, traz para nós sabedoria de Deus. Amém? Sabedoria do alto. Sabedoria das Escrituras. Precisamos meditar nas Escrituras para trazer a sabedoria, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Romanos 12:10 diz assim, ó, amai-vos cordialmente uns aos outros. Completamente contrário do que o Caim fez. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Eu vou até abrir aqui, que eu achei para você o significado de amor fraternal. Olha que maravilhoso. Amai-vos, Romanos, Paulo falando aos romanos, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quem que é o melhor aqui? Quem que é o melhor diácono aqui? É o Paulo. O Paulo fala, dando honra um para o outro. Está o Paulo e o Fernando. Quem que é o melhor diácono aqui? Pergunta ao Fernando. O Fernando fala, é o Paulo. Ô Paulo, quem que é o melhor? Não, é o Fernando. O Fernando é bem, cara. O Fernando já chega batendo palma, tá, dançando. Dando honra um para o outro, você está entendendo? Não é tendo inveja, é dando honra um para o outro. Não, eu não sou melhor não, cara, melhor aqui é uma benção. É o que ele está dizendo. Olha o que é o amor fraternal. O amor fraternal é um sentimento de carinho muito forte, de dedicação, de interesse pela figura do outro, gerando sentimentos positivos, construtivos, podendo até em certos momentos levar o indivíduo a fazer grandes sacrifícios que só seria capaz de fazer por ele mesmo. Olha que coisa maravilhosa. Geralmente esse sentimento fraternal acontece entre os irmãos, que podem ter afinidades sanguíneas ou não. Também entre homens e mulheres. É um sentimento de dedicação absoluta, sem qualquer outro interesse, que não seja o fazer o bem, sem jamais desejar algo em troca. Muitas vezes esses sentimentos de afeto que ligam as pessoas são decorrentes não só de laços familiares, como religiosos também, ou patrióticos, da pátria, né? Eu amo meu irmão porque os israelitas são assim. Eu estava lá, o nosso guia, eu brinquei lá, falei, assume minha toalha. Ele falou, aqui não some nada de ninguém. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque ninguém pega nada de ninguém. Porque um israelita sabe que se sumir alguma coisa aqui, ele está prejudicando o irmão dele. Olha, que consciência. Eles têm esse patriotismo. Então o patriotismo, ou a religião, ou o sanguíneo, pode trazer esse amor fraternal. Pai, em nome de Jesus Cristo, que cada dia mais eu declaro na autoridade do Teu nome, que o amor fraternal seja derramado em nossos corações, ó Deus, para que nós possamos se sacrificar um pelos outros, ó Pai, e que a alegria do meu irmão jamais contamine o meu coração de forma negativa. Antes, traga a nós alegria, em nome de Jesus. Romanos 12:15 diz, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram.
Tiago disse: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha, Caim poderia ter se alegrado por causa da alegria de Abel, e ele poderia se alegrar também pela provação que ele estava passando por ser rejeitado. Ele falou: eu fui rejeitado, mas eu vou me alegrar nessa provação, porque essa provação vai me fazer perseverar, e essa perseverança vai me fazer ser perfeito diante de Deus. Mas ele não fez isso. Ele poderia se alegrar com a alegria do irmão, porque ele não recebeu, mas meu irmão recebeu. Amém, glória a Deus. O próximo eu vou fazer junto com você. O próximo nós estamos juntos. Vamos buscar junto. Eu vou ser abençoado também, eu creio. Ou, meu irmão recebeu, eu não recebi, mas eu vou continuar perseverando. Porque essa perseverança vai trazer uma perfeição no meu caráter. Mas nenhum nem outro ele fez. Eu coloquei: alegre-se com as vitórias dos seus irmãos. Tenha empatia pelo seu irmão. Alegre-se com as provações, pois elas lhe trarão perseverança, para que sejais perfeitos e íntegros diante do seu Criador. Amém? Terceira lição, vocês estão entendendo? Está claro? Amém. Terceira lição, está lá no versículo 9. Vamos ler o versículo 9? O versículo 9 diz assim: diz o Senhor a Caim: aonde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu o tutor do meu irmão? Por acaso é eu que tenho a guarda, eu que sou responsável pelo meu irmão? É isso que ele está dizendo aqui. Deus vem e pergunta: aonde está o teu irmão? Por que Deus pergunta para Caim aonde está o seu irmão? Deus sabe onde está Abel, sim ou não? Sim. Mas por que Deus está perguntando para ele? Para dar oportunidade para ele confessar o pecado dele, se arrepender e ser livre da condenação. Amém? Quando Deus pergunta algo para nós, é para que Deus quer ver que nós venhamos a confessar. É por isso que a palavra diz: confessai os vossos pecados uns aos outros. Tiago capítulo 5,16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros. Você está entendendo que nesse processo aqui não tem nem Deus no meio? É uma relação entre os próprios irmãos, sai cura? Não tem nem a intervenção de Deus nesse versículo aqui. Fala assim, ó: orai. É lógico que tem a intervenção. Você entendeu o que eu falei, né? Eu falei um negócio meio complicado agora, deixa eu explicar. Senão vai falar: pô, então você não precisa de Deus. Não é isso. Eu estou falando assim, que nesse procedimento aqui, confessai, pois, os vossos pecados, é uma relação aqui, ó, na horizontal. Só essa relação na horizontal já vai produzir cura. Porque quando você confessa, aquele mal que está dentro de você sai. A terapia já entendeu isso. Quem faz terapia aqui sabe o que eu estou falando. O que você faz? Você senta num divã lá e começa a falar. Porque quando você coloca para fora, você vai sendo curado. Amém? É por isso que os pastores aí, quando vão aconselhar, primeiramente, o que eles fazem? Eles escutam, pode falar, não é isso? E a pessoa vai falando. E às vezes você não precisa nem orar muito, não precisa nem aconselhar muito, só dela ter colocado para fora, você já vai vendo que o semblante vai mudando. Vai saindo aquilo, aquele peso, aquela coisa horrorosa que ela colocou para dentro. Por isso que a Bíblia fala para você: toma cuidado naquilo que você coloca para dentro de você, naquilo que você pensa, naquilo que você ouve, sabe? Filtra, em nome de Jesus, porque essa poluição aí que está aí fora, principalmente sonora, pode te contaminar, te deixar pesado, deixar para baixo. Meditai nas Escrituras, porque elas têm a vida eterna, diz a palavra do Senhor, amém? O Deus de misericórdia dá oportunidade para Caim confessar o seu pecado, mas ele, com a dureza do seu coração, ou seja, o pecado já enredou. Irmãos, depois que o pecado colou tenazmente, depois que o pecado já enredou a pessoa, olha, só a misericórdia de Deus para salvar. Então, enquanto você está ali, ó, flertando, uma hora você dá uma pisadinha na bola, e Deus vem falar com você, ai, Deus me perdoa, sabe? Irmão, sai desse lugar rapidamente. Porque na hora que Deus livre e guarde, se o pecado te dominar, você vai fazer igual Caim, você vai consumar isso. E Deus já está falando: sai, não faz, para com isso, está errado, está errado, está errado. Para, por favor, querido, em nome de Jesus, eu te imploro. Olha para a vida de Caim, Deus falou para ele:
Olha, o pecado está na porta do seu coração. Você tá todo mundo vindo falar para você, olha, não faz isso, não vai por aí, não fica aí, não anda assim, vem para cá, vem, né? Depois que o laço vem, querido, é muito mais difícil. Amém? Tiago diz isso. Lembre-se, quando errar, devemos confessar os nossos pecados, pois Deus é misericordioso e podemos receber tempos de refrigério, por Deus é Pai, e ambos são seus filhos, tanto Caim como Abel. Você imagina, quando o irmão faz alguma coisa errada para você, eu vou falar para você como é que você pensa. Eu vou falar de você não, que você é santo, vou falar de mim. O irmão pisa na bola com o pastor Wagner fala assim, Jesus, pega esse irmão e maceta ele. Moe ele para que ele saiba que eu sou o teu servo. Né? Fez isso, falou isso de mim? Eu vou orar. Tem uns que vão orar ainda, né? Eu vou orar. Deus vai pôr a mão na tua vida, incrédulo, né? Você esquece, maravilhoso. Você esquece que o Deus que está lá em cima é Pai, tanto seu quanto do outro. Você imagina aqui, ele já tinha perdido Abel, ele está sem parar falando com Caim. Você não vê ele falar com Abel? Porque um pai, não tem um pai que vê um filho se perdendo e ele fica quieto. Não vou fazer nada, deixa ele quebrar a cara mesmo, não estou nem aí. Não existe isso. É um pai desesperado aconselhando um filho, falando, olha, controla isso, olha, sai daí, olha, vem para cá. Eu estava meditando nessas escrituras e eu estava... Aliás, não vou entrar nisso agora não, que essa é a quarta lição. Daqui a pouco eu volto, peraí, já estou abrindo, estou passando na frente. E eu já vou encerrar. Ele é pai, querido, dos dois. Sabe o que ele quer? Ele quer que você perdoe o seu irmão, não que você olhe para Deus matar ele, pelo amor de Deus. Ele quer que você fale, pai, por causa do teu amor e por causa do teu filho, eu perdoo o Antônio. Eu perdoo o Pedro. Olha, muitas dores ele me causou. Fiquei sabendo que falou isso, e ainda fez isso para mim. Mas eu perdoo ele. Quantas vezes? 70 vezes 7. Lameque falou, eu vou vingar, quem me matava vai ter vingança sobre essa pessoa 70 vezes 7. Mas agora mudou, você não está mais no tempo de Lameque. Agora, Lameque é da descendência de Caim, agora você é da descendência de Jesus. Sai a vingança e entra o perdão. Te magoou? Perdão. Falou mal de você? Perdão. Te tratou mal? Perdão. Te ofendeu? Perdão. Por quê? Porque nós somos os mesmos filhos de um Pai de misericórdia, que ama tanto a João quanto a Pedro. Este quanto aquele. Você quer que o Pai jogue os dois no inferno? Não. O Pai quer salvar a todos, amém? É o desejo de Deus que todos se salvem. Quarta lição. Guardaram? Terceira lição. Perdoe os seus irmãos. Perdoe. Perdoe. Tá bom? Sempre, sempre. E prossiga para o alvo. Quarta lição. Essa é a quarta lição, já estava entrando. A quarta lição, queridos, você percebe que em nenhum momento Deus fala com Abel. Abel agrada a Deus, Abel é o filho de Deus. Às vezes nós cristãos, nós vivemos a nossa vida assim, né? Ai, Deus fala comigo hoje, pelo amor de Deus. Você vem no culto, aí você fala, nossa, parece que Deus não falou comigo. Aí você vem em outro culto, Deus fala comigo. Aí você vai numa vigília,
Você já ficou assim atrás de Deus, parecendo um mendigo? Eu já fiquei um monte de vezes. Parecendo um mendigo atrás de pão. Fala comigo, Senhor, eu preciso ouvir a sua voz. Aí você lê um negócio num livro, acho que Deus está falando comigo. Aí você fica caçando Deus, procurando, você quer que Deus fala com você. Mas você percebeu que Deus aqui não fala com Abel? Deus fala com o certo ou com o errado? Com aquele que está errado. O que está certo, Deus não fala, impressionante. E eu meditando nesse texto, eu estava comparando lá na minha casa. Eu tenho 2 filhos também, assim como Adão. A Elisa e o Noah. E foi interessante que eu estava meditando nas escrituras hoje, aconteceu hoje. Tá eu e a minha esposa fazendo o almoço, tá? A Elisa foi ler e o Noah tacando terror na minha casa. Quebrando panela, jogando as coisas na parede. E eu, Noah, vai para lá, Noah, vem para cá, Daniela, minha esposa, Noah, para com isso. Elisa pega o Noah, tal. Noah. Era só o Noah. E quem estava fazendo tudo errado? O Noah. A gente nem tocava no nome da Elisa, porque a Elisa estava quietinha, fazendo tudo certinho lá. E aqui é mais ou menos a mesma coisa, Deus falando. E Deus fala muito com aquele que está errado mesmo. Por quê? Porque esse é o coração de Deus, irmão. Deus não é um ser assim que fala, você errou, pau na sua cabeça, não. Deus é longânimo, Deus é misericordioso, Deus quer salvar, irmãos. Você vê que Ele está ali, pelejando com Caim para que ele se acerte. Olha, se tiver alguém aqui nessa noite que Deus está falando com você para você se acertar, por favor, querido, ouça a voz do seu Deus. O Senhor te ama, e é desesperadamente. Não é um pouquinho, não, é desesperadamente. Quem tem 2 filhos aqui ama mais um do que o outro? Não existe isso. Não existe. Você quer ver os 2 bem? Os 3, os 4, os 10. Recebe aí os 10. A unção do muçulmano. Não é verdade, queridos? O pai quer ver os seus filhos bem. Amém? Então é por isso que ele fala, mas ele não falava com Abel. Nenhum momento Deus fala com Abel, e Abel está fazendo tudo certinho. Talvez seja o seu caso, você está procurando, buscando Deus. Continue marchando, continue andando. Deus está te agradando de você, fique em paz. Quando você errar, Ele vai te corrigir. Fica tranquilo, marcha. O Senhor não te abandonou não, o Senhor não está te desprezando não. É porque você está fazendo o que agrada o Pai, você está servindo, você está andando, você está marchando. Continua andando, porque o justo viverá pela fé, diz a palavra. Você não crê que o Senhor Jesus te chamou? Você não crê que o Senhor Jesus te salvou? Você não crê que o Senhor Jesus te separou para um reino de luz, de glória? Continua marchando, continua servindo, continua adorando, porque o seu Criador vive. Mateus 23, 35, 36 fala assim: para que sobre vós recaia todo o sangue justo. O sangue que foi derramado aqui não foi o sangue do ímpio, foi o sangue justo, do justo. Abel era o justo. Amém? E nós precisamos entender uma coisa, eu vou encerrar. Desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Não foi só o sangue de Abel que foi derramado, não. Foi o sangue de Nabote, o sangue de Urias, o sangue de Jonatas, o sangue de Pedro, o sangue de Paulo, o sangue de João. E por último, o mais impactante, o sangue do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós ficamos assim, estarrecido, porque Jesus foi pendurado na cruz. Mas pior do que ele ter sido pendurado na cruz, sabe o que é? É ele ter sido pendurado na cruz inocente. Era um inocente que estava passando por tudo aquilo. Alguém que não tinha culpa, alguém que não tinha feito nada de errado.
era o sangue de um inocente. O mesmo sangue de Abel é um sangue inocente. E eu quero dizer para você, se coloque de pé, queria chamar o ministério de louvor. Eu quero te dizer para você nessa noite, em nome de Jesus Cristo, querido. Talvez você está vendo algum justo aí sofrendo, porque nessa terra aqui muitas vezes os justos vão sofrer, o justo vai perecer, porque essa terra é uma terra injusta, e nós não temos justiça na carne. Na carne nós só temos corrupção, porque a carne é corrupta. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus Cristo, que vai chegar um dia que toda injustiça vai ser transformada em justiça. Vai chegar um dia que o Senhor vai recolher da taça as orações dos santos, e todos aqueles que serviram a Deus em retidão de caráter, em honra, eles vão ser honrados no nome de Jesus, porque eles vão herdar a terra e vão governar junto com Cristo Jesus, porque nesse dia Ele fará toda a justiça diante daqueles que Ele escolheu. Muitas vezes parece que você está aí sofrendo, parece que as coisas para você é difícil, não dá certo. Você está num trabalho, o cara que é do carnaval, da bebedeira, usuário de droga é promovido e você não. Às vezes o vizinho lá, que não adora a Deus, não serve a Deus, não congrega, parece que ele prospera e você não. O salmista lá no Salmo 73 teve essa mesma percepção. Parece que o justo sofre. Parece que a mulher que é justa tem dificuldade até para gerar filhos. Você vê a dificuldade de uma mulher de Deus para gerar filho? As mulheres lá de fora, com todo respeito, elas sentam no colo dos jovens, elas já engravidam. Mas a mulher que é fiel a Deus tem dificuldade. Por quê? Porque essa terra é uma terra injusta. Os princípios que governam esse mundo é um princípio injusto. Muitas vezes Deus está até falando com os injustos para que eles se convertam. Mas você jamais será desamparado. Nós vamos orar, querido. O apóstolo Paulo falou assim, 1 Coríntios 4. No 1 Coríntios 9 ele fala assim: porque a mim, olha Paulo, irmãos, pensa no homem santo, pensa no homem de Deus, pensa no homem que estava fazendo as coisas certas, irmãos, servindo a Deus com o coração, que nem você muitas vezes, se dedicando, tentando fazer tudo com excelência. Olha o que Paulo fala para os coríntios: porque a mim me parece que Deus pôs a nós, apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos quanto a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa. Um homem de Deus sofrendo injustiça, sofrendo desprezo, sofrendo na carne. Mas, queridos, no 4 ele diz assim, no 5 ele diz assim, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, do qual não somente trará plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Segura mais um pouquinho. Deus vai honrar o teu povo, Deus vai honrar o teu compromisso, Deus vai honrar a tua dedicação, a sua disciplina. Ainda que você esteja passando na carne algumas coisas, e que pareça que o Senhor está calado,
aparentemente não te ouvindo, eu quero te dizer, Ele não só te ouve, Ele te vê, Ele te enxerga, e Ele vai cuidar de você. O Ministério de Louvor vai ministrar o louvor e nós vamos orar. Ore, se fortaleça nessa noite. Se você está sofrendo alguma injustiça, algo que você não merece, nós queremos orar por você. Daqui a pouco eu vou chamar você aqui na frente.